Aqui nós temos um quadro bastante interessante que traz uma síntese de processos de adsorção e diferentes tipos de materiais adsorventes, né? Nós temos, por exemplo, o carbono ativado, a sílica gel, né? O gel ativado e também as peneiras moleculares aqui na última coluna. E destacado aqui com a marcação aquelas substâncias a serem removidas para as quais esses diferentes tipos de absorventes têm uma eficiência satisfatória, né? Por exemplo, para odores, o absorvente mais adequado é o carvão ativado, né? No caso de óleo, praticamente todos esses tipos têm uma eficiência adequada. Hidrocarbonetos, apenas as peneiras moleculares não são adequadas, né? No caso dos carbonos fluorados, temos o carvão aditivado e a sílica gel como alternativas interessantes, né? E aí temos hidrocarbonetos clorados, temos ainda sulfuro orgânico, entre outros, né? Solventes e misturas que têm aí diferentes eficiências para cada um destes tipos de adsorventes. Então, é muito importante fazer um diagnóstico, né, preliminar da composição do efluente gasoso industrial para identificar quais tipos de substâncias estão presentes e que precisam ser removidas, para somente então, a partir deste conhecimento, definir qual é o tipo de adsorvente mais adequado em cada caso, né? Podendo, inclusive, haver uma composição, né? Uma mistura desses diferentes tipos de adsorvente. Aqui temos uma outra tabela que traz a capacidade de adsorção específica do carvão ativado em função do tipo de adsorvato, ou seja, do material retido que se forma sobre a superfície do carvão. Essa capacidade ela é classificada em 4 graus que vão de baixa a alta capacidade, passando por uma capacidade razoável e satisfatória, né? E temos, organizando essa informação, outras colunas. Na primeira delas, a retenção percentual, né? E nas demais, os diferentes compostos orgânicos. Então, por exemplo, o ácido acético caprílico, o acetato de etila, o álcool butilo, o benzeno, a cloropicrina, o cresol, entre outros, tem uma alta capacidade de absorção, né? Sendo retido aí de 20 a 30% de adsorvato em comparação ao próprio peso do adsorvente, né? Essa mesma resposta existe para o fenol, a fumaça de cigarro, a gasolina, os óleos essenciais, o tetracloreto de carbono e o tolueno, que também é um composto orgânico clorado, né? Portanto, todos aí com uma alta eficiência, uma alta capacidade de absorção. Numa escala um pouco abaixo, mas ainda satisfatória, temos ali a acetona, o cloro, odor de fumaça de diesel, gás sulfídrico, e conseguem reter ali conseguem ser retidos em até 10 a 25% do próprio peso, né? Então vemos ali que da alta para satisfatória, temos ali uma redução que antes ia de 20 até 30, agora de 10 a 25, portanto inferior, né? Já nas demais situações, há necessidade de estudos específicos para aplicação, né? Quando essa capacidade é baixa, né, o uso não é recomendado. Por exemplo, a aplicação para reter compostos orgânicos relacionados ao etileno, o gás carbônico, né, monóxido de carbono, entre outros exemplos. Quando o gás ele entra na coluna de recheio, né, e, portanto, interage com o material adsorvente, as moléculas são distribuídas entre fases
gasosas, ou seja, do próprio efluente industrial, e as fases sólidas de gases e também de vapores que são absorvidas pelo adsorvente. Né? Após um tempo, o processo ele entra numa situação de equilíbrio, ou seja, a concentração nas diferentes fases é igual e, portanto, não ocorre mais transferência de massa de uma fase para outra. Né? E aí é o estudo das isotermas de adsorção que nos permitem compreender este processo e, dessa forma, ter uma gestão mais adequada do equipamento de controle de poluição. A quantidade de gás que é absorvida por grama de adsorvente no equilíbrio, né, nesse estágio de equilíbrio, onde não há mais transferência de massa, está em função tanto da temperatura e da pressão ambiente, quanto da natureza, tanto do adsorvente, que é o material que está sendo colocado ali para reter o contaminante, quanto do adsorvato, que é justamente a camada do poluente que se forma sobre a superfície do adsorvente. Né? Então, temos que a quantidade de gás absorvida por grama de adsorvente, nesta equação representada por A, é uma função, né, tanto da pressão quanto da temperatura absoluta, pressão de equilíbrio e pressão absoluta. A quantidade absorvida ela pode ser expressa tanto como um volume de gás por grama de adsorvente, como vimos naquela tabela alguns slides atrás, a uma determinada temperatura e pressão, por exemplo, a 0 graus e a Celsius, e a pressão de 700 milímetros de mercúrio, ou ainda ser expressa na forma de massa do gás absorvido por grama de adsorvente, né? Aquela questão do percentual, como também vimos em tabelas anteriores. A quantidade de gás absorvida, naturalmente, vai caindo com o tempo, mas também diminui com o aumento da temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, menor o percentual de gás que é retido pelo adsorvente. Né? E é justamente as isotermas, né, ou seja, as curvas de isotermas, que correlacionam a pressão com a temperatura e a capacidade de adsorção, portanto, fornecendo informações, dados importantes para o projeto e operação destes equipamentos. Né? Nós temos aqui um exemplo destas isotermas, né? Mais especificamente aqui a adsorção no ponto de equilíbrio com o uso de carvão ativado, aqui sendo utilizado para adsorção de N-hexano. Né? Com a pressão parcial do gás a 0,001, por exemplo, aqui neste gráfico, segundo o valor representado no eixo horizontal, a temperatura de 25 graus Celsius, o equivalente ali a 77 Fahrenheit, nós podemos observar por essa curva, projetando para o eixo vertical, que a capacidade é de 20%. Ou seja, em outras palavras, isso significa dizer que 100 gramas de carvão ativado são capazes de reter 20 gramas deste composto. Ou seja, 20 gramas do N-hexano no momento em que ocorre o equilíbrio das concentrações nas diferentes fases e, portanto, cessa a transferência de massa. Né? Em resumo, então, a isoterma de absorção é uma função que mede a quantidade de material absorvido por unidade de massa do material adsorvente, em função da concentração em solução em equilíbrio a uma temperatura constante. Para isso existem alguns modelos, algumas equações matemáticas.
sendo entre elas as principais utilizadas, né, e que relacionam dados experimentais, as chamadas isotermas de Langmuir e isoterma de Freundlich, como veremos mais adiante agora na sequência.